Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por São Cipriano. A vitória não pertence ao mais forte, mas àquele que permanece fiel a Deus. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 13, apresenta um cenário de confronto direto entre Judá, liderado por Abias, e Israel, liderado por Jeroboão. Não se trata apenas de uma guerra política. É um confronto espiritual. O capítulo mostra que Jeroboão tinha um exército muito maior. Conforme o versículo 3, humanamente falando, a vantagem era clara. Mas Abias faz algo diferente. Antes da batalha, ele se posiciona. No versículo 4, ele sobe ao monte Zemaraim e fala ao povo de Israel. Aqui vemos algo essencial. Antes da ação, vem o posicionamento. Abias relembra que o reino havia sido dado à casa de Davi por aliança, conforme o versículo 5. Ele também aponta o erro de Jeroboão, que se levantou contra essa ordem, conforme o versículo 6, e denuncia a idolatria e a corrupção espiritual, conforme o versículo 8 e 9. Aqui encontramos uma verdade importante. Fidelidade não é apenas prática, é posicionamento. É reconhecer o que é certo, é não se alinhar com aquilo que está errado. No versículo 10, Abias declara: "Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e não o deixamos." Essa frase é central. Ela define o lado espiritual da batalha. Ele continua afirmando que o culto ao Senhor ainda era mantido corretamente em Judá, conforme o versículo 11. Ou seja, havia compromisso, havia fidelidade, mas a situação se torna ainda mais desafiadora. Enquanto Abias falava, Jeroboão arma uma emboscada por trás, conforme o versículo 13. Judá fica cercado. Aqui vemos um momento crítico. Eles estavam em desvantagem, sem saída aparente. Mas então vem a resposta. O versículo 14 declara que clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E no versículo 15, o povo deu um grito, e Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Judá. Aqui está a chave. A vitória não veio da força, veio do posicionamento, veio da fidelidade, veio da confiança em Deus. O versículo 18 resume: porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 13, nos ensina que o posicionamento espiritual define resultados. Este capítulo fala profundamente sobre responsabilidade espiritual. Fala sobre coragem de permanecer firme. Fala sobre saúde interior ao manter convicções. Fala sobre honestidade ao reconhecer a verdade. Fala sobre livre-arbítrio ao escolher a fidelidade. Fala sobre resistir à pressão do ambiente. Fala sobre interpretar desafios como testes de fé. E fala sobre Deus acima de tudo, pois é Ele quem sustenta aqueles que permanecem firmes. Aqui está a verdade central. Deus continua fiel, mas cabe ao homem decidir de que lado está. A história de Abias nos ensina algo essencial. Não é o tamanho do problema que define o resultado. É o posicionamento diante de Deus. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 13 nos deixa verdades firmes. Posicionamento define direção, fidelidade sustenta a caminhada, confiança gera vitória, e o futuro é moldado por quem decide permanecer firme em Deus. Senhor, nesta manhã eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes enfrentamos situações que parecem maiores do que nós. Obrigado, porque o Senhor é maior do que qualquer desafio. Fortalece minha fé para que eu permaneça firme, mesmo em meio às dificuldades. Dá-me responsabilidade espiritual para não me desviar do caminho correto. Cuida da minha saúde interior para que eu não seja abalado pelas pressões. Livra-me das tentações de ceder ao erro. Dá-me honestidade para me posicionar com verdade. Ensina-me a interpretar os desafios como oportunidades de confiar mais em Ti. Guia meu livre-arbítrio para que eu escolha a fidelidade. Que eu coloque Deus acima de tudo, acima dos problemas, acima do medo, acima das circunstâncias, acima das pressões. Se você gostou, deixe um joinha. Comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.